Agora nós vamos seguindo, indo para o momento das ofertas. Nós vamos deixar para vocês aí o recadinho da irmã Sueli e também o anúncio com os dados bancários para você que quer contribuir, nos ajudar a manter o nosso culto no ar e também atender essas necessidades que são muito urgentes, como vocês poderão ver no vídeo aí que a irmã Sueli gravou para nós. Que Deus possa abrir cada coração e tocar em todos nós para que a sua obra seja dada continuidade. Nós voltamos em seguida para o momento da palavra. Oi, Rodrigo. A paz de Deus, meu irmão. Eu tô gravando esse áudiozinho aqui para você, Rodrigo, por conta da necessidade do povo. É muito pedido de cesta básica. Eu tô indo, tô levando roupa, levando sapato, que a obra não pode parar. E levo a palavra. Porém, o alimento do corpo não tá tendo. E as pessoas procuram muito. Eu tenho muitos pedidos de cesta básica. Tem mais de 10 pedidos de cesta básica. E como você sabe, meu carro ficou conhecido, né? No supermercado. Às vezes eu chego no supermercado comprar alguma coisinha para casa e as pessoas vêm: ô irmã, você não tem nada aí para nós hoje não? E com meu coração partido eu tenho que falar que não, porque não tá tendo mesmo, tá bem difícil. Então manda esse videozinho aí para a Irmandade para ver se a gente consegue uma cesta básica. É muita criança nas comunidades, muita gente desempregada, idoso. E você sabe, né? A gente que faz a obra volta com o coração arrebentado para casa por não poder ajudar. Então vamos ver se a Irmandade abençoa a obra aí para nós abençoar esse povo, que é necessário, viu? Muita necessidade mesmo. Que Deus nos abençoe e que abra o coração da Irmandade para a gente poder ajudar esse povo que tanto precisa. Há mais de 10 anos, nós aqui da Hora da Bênção pregamos a palavra de Deus a todo o coração. E você tem sido um grande apoiador desse projeto. E com a sua ajuda, com a sua colaboração, Deus tem dado a graça de avançar cada vez mais. Compra de equipamentos, edição de conteúdo digital, vídeos, fotos, lives e tudo o que é necessário para manter o canal no ar. É uma estrutura grande e é dispendiosa também. Mas Deus tem dado a graça de fazer não só isso, mas também de ajudar ao pobre, ao necessitado, a levar não só a comida do dia a dia, mas levar a comida espiritual que leva para a vida eterna. Então nós estamos aqui acima de tudo para agradecer vocês e pedir que também continuem nos ajudando. Eu tenho certeza que o Espírito Santo há de tocar em todas as vidas. Nós temos as chaves do Pix, a primeira que é o nosso e-mail, contato@horadabenção.com.br contato@horadabenção.com.br e também o nosso celular, que é a chave do Pix, que é o 011 9 1488 3827. Se é mais fácil para você contribuir fazendo o depósito direto nas casas lotéricas ou até mesmo no caixa eletrônico, o banco é Caixa Econômica Federal, agência 4680, operação 003, que é de pessoa jurídica, e a conta corrente é a 1194, dígito 4. Todos esses dados darão um comprovante em nome da Hora da Bênção. Deixe Deus tocar no seu coração e faça a sua parte. Tenha certeza que desde o céu Deus te retribuirá com muitas bênçãos. Deus abençoe a sua vida. Amém, Jesus. Glória a Deus. Estão aí os anúncios. Contamos com a colaboração da nossa querida Irmandade. Vamos orar para agradecer a Deus? Senhor, colocamos nas tuas mãos as nossas ofertas e dízimos que o Senhor tem preparado. Que Deus possa abençoar a vida de todos nós. Que o Senhor possa alcançar cada vez mais almas através desses frutos. E que apareça na vida de cada um dos teus filhos e filhas a tua bênção, a prosperidade e as tuas obras. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, irmãos. Só lembrando, antes da leitura da palavra, que daqui a pouco, na virada de hoje para amanhã, toda de sexta para sábado, todo sábado às 3 da manhã,
nós temos o Clamor da Madrugada ao vivo aqui no nosso canal, tá bom? Então participe, só você chamar nesse WhatsApp aqui que a gente te manda mensagem na hora de começar para você despertar aí e tá junto da gente, combinado? Daqui a pouquinho, às 3 da manhã, nós temos o Clamor da Madrugada. Vamos ler a palavra de Deus no livro dos Juízes, no capítulo 16. Nós leremos começando do versículo 23, onde diz o seguinte: Sansão faz cair o templo de Dagon. Vamos ler com a ajuda de Deus. Então, os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagon e para se alegrarem e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo-o o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se-lhes o coração, disseram: Chamai Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar de pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que o tinha pela mão: Guia-me, para que apalpe as colunas em que se sustém a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o telhado haviam alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então seus irmãos desceram e toda a casa de seu pai, e tomaram-no e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá seu pai, e julgou ele Israel 20 anos. Até aqui Deus nos dá, irmãos. Amém. Pai Santo de misericórdia, ilumina a nossa mente para entender o recado, a mensagem da Tua palavra, e que nós possamos, ó Deus, nos submeter a ela de todo o coração e com toda devoção. Cremos por fé que o Senhor já abriu as portas da nossa vida para que a Tua palavra trabalhe em nós. Em nome de Jesus. Amém. Igreja de Deus, louvado seja Deus mais essa noite, nessa sexta-feira abençoada, aonde o Senhor tem enviado a sua palavra para todos nós. Ouvir a palavra de Deus é um privilégio por vários fatores, mas dentre eles, um que a gente nem sempre leva em consideração. Você imagina que a palavra de Deus é a boca de Deus falando com o homem. De maneira que nenhum de nós jamais poderá dizer: Deus não fala comigo, Deus não me respondeu. Porque a palavra é viva. Se nós lermos esse texto aqui todos os dias da nossa vida, todos os dias haverá um ensinamento diferente que vem pela inspiração do Espírito de Deus para nós. Então, é um privilégio estar na presença de Deus. E é importante que a Irmandade dê valor a isso. E que você reconheça: Senhor, que alegria, que privilégio poder estar diante da Tua presença e ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz falar ao meu coração. Você tem uma Bíblia aí na tua casa. Então você tem a boca de Deus dentro da tua casa. Todas as vezes que você tiver medo, preocupação, alguma dúvida, alguma inquietação, você corre aos pés do Senhor, que Ele vai falar contigo. Tenha absoluta convicção de que Deus vai falar contigo. Sansão, irmãos, recebeu uma grande graça. Nós conhecemos a história dele. Deus deu a ele uma força descomunal. Nazireu de Deus, que quer dizer nascido de Deus, escolhido por Deus, para uma coisa maravilhosa. Entretanto, os irmãos, vejam que ser escolhido por Deus não nos livra de ser tentados pelo diabo e até vencidos se não vigiarmos. É só vermos o exemplo de Sansão. Mesmo sendo nazireu de Deus, o adversário venceu.
Venceu por um tempo, depois ele se vingou aqui como vimos, mas até aí já tinha morrido também, não teve vantagem nenhuma. E às vezes nós nos acomodamos, porque sabemos que há em nós uma escolha de Deus. A gente sente, principalmente quem é usado por Deus na palavra, na profecia, no louvor, que trabalha em algum setor da obra, eu sei que tem uma escolha de Deus sobre a minha vida. E que bom que você sabe, que bom que eu saiba. Louvado seja Deus. Mas muito melhor é que você não se esqueça de que, mais ainda por isso, o adversário tem gana contra as nossas vidas e tenta de todas as formas nos derrubar. O exemplo do trabalhar do diabo foi também o mesmo exemplo dado por Sansão nesse caso. Quando ele quis derrubar a casa, o que ele fez? Ele pediu para derrubar uma parede? Ele arrancou uma porta? Ele arrancou uma janela? Não. Ele pediu para ficar nas colunas, porque ele queria derrubar as colunas que se sustinham a casa. Ele ainda falou para o moço, me coloca nas colunas onde se sustém a casa. Não é em qualquer uma não, é a que se sustém a casa. E assim o inimigo trabalha contra as nossas vidas, irmãos. Contra as colunas. Contra o pai, contra a mãe de família. Contra o ministério de uma igreja. Contra uma liderança espiritual. Porque derrubando a coluna, derruba a casa e todos que estão abrigados nela são atingidos também. Então hoje o Senhor está trazendo a palavra, nos lembrando desse exemplo de Sansão, para dizer a todos nós, preserva as tuas estruturas espirituais. Preserva as tuas colunas espirituais. Quais são as colunas da vida do crente? Obediência, humildade, temor e tremor diante de Deus. E a mais importante de todas, a caridade. Mantenha essas colunas firmes, intactas, não disponíveis para qualquer espírito contrário. Qual é o espírito que atinge a coluna da humildade? O nervoso, a raiva, a razão, a coluna, depois, enfim, de tantas outras coisas, entre elas a caridade, o egoísmo, o egocentrismo, o temor e o tremor a Deus. Tudo pode, tudo dá um jeito, Deus perdoa tudo. Então a igreja de Deus precisa preservar essas bases, essas estruturas espirituais na sua vida. Nós vemos cotidianamente a Irmandade pedindo orações e nós nos sensibilizamos com isso. Mas vejo mulheres desesperadas, irmão, ora para que meu marido volte para casa. Ore para que meu namorado, minha namorada volte para casa. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo e você está morrendo por causa de uma pessoa. Está deixando aberta, vulnerável as suas bases, as suas estruturas espirituais. Mendigando afeto e sentimentos. Sendo que você tem um Deus tão poderoso, tão santo, que te cerca de todo bem, de toda bem-aventurança, de toda alegria, e você mendigando a atenção de alguém que não está nem aí para você. Fortaleça as suas colunas, valorize-se, fortaleça as suas estruturas. Todos têm direito de crer naquilo que quiserem. Todos têm direito de professar a fé que quiserem, inclusive nós. E o fato de respeitarmos aquele que é da religião afrodescendente, aquele que é espírita, aquele que é católico, aquele que é de outra igreja, não jamais significará negar a nossa fé. A nossa fé é inegociável. Bendito seja o nome santo do Senhor. A nossa fé é inegociável. Aquilo em que cremos e no que confiamos é inegociável. Uma coisa é respeitar, que é necessário, é obrigatório. Outra coisa é se deixar influenciar. Mas o fulano gosta de fazer o culto tocando pagode. É um direito dele, Deus que abençoe ele. Você vai lá dançar no pagode dele? Mas fulano de tal anda vestida de qualquer jeito, diz que ama a Deus. É um direito dela. Você e eu vamos nos vestir como ele e como ela? Mas fulano de tal já casou 8 vezes e diz que Deus está com ele. É um direito dele. Você vai fazer isso? Eu vou fazer isso? A nossa fé é inegociável. Você pode trocar o telhado de uma casa.
Você pode quebrar algumas paredes, porque nem todas podem ser quebradas. Você pode transformar a sala em cozinha. A casa dos meus pais mesmo agora passou por uma reforma enorme. Onde era cozinha virou sala, onde era sala viraram quartos, que eles aumentaram a casa. Uma reforma enorme. Mas pergunta se ele mexeu na fundação, nas vigas, na laje, na estrutura. A casa cai, não tem como. Estrutura é estrutura. Você pode aprender, você pode crescer, você pode evoluir como cristão, como servo e como serva de Deus, como pessoa. Coisas que antes você achava inconcebíveis e que agora você entende que você pode ser mais flexível. Eu, por exemplo, não deixava meus filhos participar das festinhas da escola. E hoje me arrependo profundamente, eles me cobram até hoje. Foi um tempo, precisei aprender. E depois aprendi que não era nada disso que o Senhor queria. Mas as nossas estruturas, os nossos valores, eles devem ser preservados. E o maior de todos, a nossa intimidade com Deus. Que foi o que Sansão abriu mão para Dalila, contando o seu segredo para uma estranha. Segredo é segredo. Quer guardar segredo entre duas pessoas? Mata uma. Segredo é segredo, irmão. Mistério é mistério. Tem coisas que Deus te revelou, que Deus te trouxe, que não trouxe a mais ninguém. E não adianta você querer enfiar na cabeça da outra pessoa o que Deus revelou a você. O que Deus trouxe para você. O que Deus pediu a você. E isso vai mais além ainda. Cada terreno precisa de um tipo de fundação. Há terrenos rochosos, há terrenos arenosos, argilosos, lamacentos, charco. E cada um vai ser tratado de uma maneira. Há terreno que é barroca. A pessoa precisa fazer um platô, precisa fazer uma laje para poder construir. E cada um de nós somos um tipo de terra. E a fundação é firmada de um jeito. Uns com estacas muito profundas, porque o terreno é volúvel, o terreno é instável. Outros com fundações mais brandas, porque a terra é firme, já é rocha por si só. E assim cada um vai tendo um tratamento dado por Deus. Mas o Senhor quer alertar a sua igreja essa noite. Conserva as tuas estruturas espirituais. Conserva a tua fé e quem você é. Servir a Deus vai muito mais além do que está atrás de marido, de mulher, de emprego, de dinheiro. Servir a Deus é um plano de vida, é um projeto de vida. É o projeto da nossa salvação. A grande maioria dos evangélicos, a grande maioria dos cristãos serve a Deus por interesse. De sorte que a sua casa está sendo firmada na areia, sem fundação alguma. E no primeiro balanço da terra ela vai cair. Sabe qual é o balanço? É quando o marido não volta, é quando o emprego não vem, é quando a enfermidade não é curada. Aí a casa inteira cai porque ela estava firmada num monte de mentira, num monte de achismos, de pensamentos humanos. O Senhor busca para si adoradores que adorem ao Pai em espírito e verdade. E Deus quer que você seja um deles, que eu seja um deles. O Senhor quer te firmar de maneira tal que na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza. Se você faz uma promessa dessa para uma pessoa, um ser humano, num altar de casamento, por que não fazer para o seu Deus? Hoje Deus fortalece as tuas estruturas espirituais. Hoje Deus fortalece o teu coração, a tua casa espiritual, para que ela seja firme, para que ela seja intacta, intocável, uma fortaleza. A tua casa é o teu reino. A tua casa material é o teu reino, mas a tua casa espiritual é a tua fortaleza. É aí que acontecem os sonhos, é aí dentro que acontecem as obras, é aí que acontecem os milagres, aquilo que Deus tem operado e prometido na sua vida. Não é fora. Não é na casa do outro, não é na vida do outro, é na tua vida. E Sansão não observou isso. E se descuidou, lutou bastante até. Tentou, por muitas vezes, despistar a Dalila, mas por uma sedução humana, por um desejo carnal, e o que nós não estamos aqui refutando, reprovando absolutamente, todos somos fracos, mas o preço foi muito alto. Uma atitude errada causa um prejuízo irreparável nas nossas vidas. De sorte que as nossas ações devem ser calculadas meticulosamente, minuciosamente.
Cada palavra, cada ação, cada decisão que tomamos deve ser pensada e repensada e projetada. Você não é uma folha no vento. Você não é um barco sem leme. Você tem um destino, você tem um propósito, você tem um compromisso com os céus. Quando você clamou por Jesus, Ele esteve e está presente na tua vida. E agora Jesus clama por você e te diz: fortalece as tuas estruturas espirituais. Fortalece as tuas estruturas. Muitos, pelas estruturas espirituais enfraquecidas, estão envergonhando o evangelho agora por causa dessa eleição. Envergonham o evangelho por causa de pastor, por causa de igreja, por causa de carnaval. Irmão, quem serve a Deus não se incomoda com nada. Senhor, eu não sei se vai ser bom, talvez seja ruim para o Brasil essa eleição, Deus o sabe, mas a minha pátria é no céu, eu estou aqui, eu sou peregrino em terra estranha. Mas quando tem esse desespero, quando o povo de Deus faz toda essa bagunça, está escancarando para o mundo que nenhum de nós está preparado para a salvação. Nosso reino é aqui. E você sabe o que está reservado para esse mundo? Fogo e consumição. Fortalece as tuas estruturas. Fortalece a tua mente. Não é tempo mais de loucura, de devaneios, de revelações loucas. Não é tempo mais de anedota, de contar história. Quantas pessoas me chamam no WhatsApp: pastor, me dá uma revelação. Te dá uma revelação? Como assim te dá uma revelação? Você não tem a palavra de Deus? Você não ora? Não, é muito mais fácil pedir para alguém me dar uma revelação. Mesmo que seja mentira, eu só quero me enganar um pouco. A estrutura espiritual. Quem come boa comida não come lixo, irmão. Quem está acostumado a beber água limpa não bebe água de esgoto. Não bebe água vomitada. Não seja como um cão que come o próprio vômito. Fortalece a tua fé. É tempo de amadurecimento. É tempo de crescimento espiritual. É óbvio que é maravilhoso sentir a glória de Deus, aqueles cultos arrebatadores, que a glória vem, que a gente chora, pula, e que hajam muitos desses. Mas que haja em nós, acima de tudo, uma sobriedade e consciência cristã, de alguém que tem a casa firmada na rocha, de um pai de família que não compra uma agulha sem antes pensar em todos da casa primeiro. Bom, eu preciso disso, mas deixa eu ver quais são as prioridades. Ah, eu tenho vontade de fazer isso, mas aquilo, mas deixa eu ver. Irmãos, toda honra a Deus. Às vezes eu vou comprar alguma coisa para mim, pessoal, uma roupa, um celular, alguma coisa. Às vezes eu levo um ano pensando, pesquisando. Vou lá comprar e falo: não, mas tem outra prioridade. Aqui para a empresa a mesma coisa. Porque a gente sabe que tudo é feito meticulosamente, com cálculo assim preciso. Porque um passo fora da linha desanda todo um projeto. A nossa vida espiritual é exatamente igual. Se os irmãos pensam que o capeta está por aí de rabinho e 2 chifrinhos, vocês estão muito enganados. Ele vem com a Bíblia na mão, ele vem bonitinho, bonitinha, tenta enganar o povo, persuadir com falsas profecias e depois deixa um arraso, um estrago, uma desgraça pela vida do povo. O que a igreja de Deus precisa é leitura da palavra e oração. Assim como é feita a fundação de uma casa: ferro, areia, pedra, cimento. Glória ao nome do Senhor. É a estrutura, é o esqueleto. Tem pessoa que olha e fala: olha que olhos azuis que o irmão Rodrigo tem, que olho verde que a irmã Joana tem. Lindo, é muito bonito mesmo. Mas sem o esqueleto que ninguém vê, que inclusive é feio, não existiria nada disso. Fundação, estrutura. Olha para o nosso corpo, sem ossos, ó. Nada disso aqui funcionaria. E o Senhor quer dar uma estrutura para a sua igreja. O Senhor quer dar uma compreensão para a sua igreja. E se você acha que essa palavra de repreensão, prova disso é que, se você achar isso, é o quanto você está cego espiritualmente. É o quanto você está com as suas estruturas enfraquecidas. Essa palavra é de alerta. Essa palavra é uma das maiores bênçãos para a tua vida. É Deus te dando autonomia para dizer o seguinte, ó: em vez de você pedir para o irmão Rodrigo orar, em vez de você pedir para o irmão João tirar uma palavra de revelação para você, eu estou te dando a revelação. Deus direto está te dando. Estou tirando todo o intermediário e estou dizendo: fortalece a tua fé e fala comigo, direto comigo.
Bendito seja o nome do Senhor. Como quando você vai numa empresa, você fala com o assessor, fala com o funcionário, fala com a secretária, fala com segurança, fala com o assistente, até chegar no dono. Isso você nunca chega se a empresa for grande. Mas o Senhor vem e diz: estou tirando todos os intermediários, fala comigo. Glória a Deus nas alturas. E através dessa palavra e dessa compreensão, que o Espírito Santo de Deus está tocando na igreja essa noite, e colocando em cada um de nós a certeza viva de que, se firmarmos os nossos passos na graça de Jesus, todas as coisas serão possíveis para nós. O templo de Dagon que foi construído sobre ti, sobre a incredulidade, sobre a ignorância do conhecimento das coisas espirituais, está caindo agora em nome do Senhor Jesus. Está sendo derrubado agora em nome do Senhor Jesus. Pode ser que junto dele serão mortos também alguns sentimentos passados, velhos, antigos, que te acompanham, de incompreensão, de ignorância. Mas eis que Deus faz novas todas as coisas sobre a tua vida agora. E te diz por essa palavra: eu estou te forjando uma nova criatura, uma nova arma na minha presença, um novo vaso. Então, irmãos, recebamos essa palavra, reflitamos muito bem sobre ela e peçamos a Deus para fortalecer a nossa estrutura espiritual. Deus seja louvado. Amém.